E hoje eu tenho uma perguntinha aqui para o nosso doutor otorrinolaringologista, palavra comprida, né? O Mohamed Saada, né? Que é o médico que está aqui hoje, entrevistado do programa. E hoje o Mitos e Verdades é o seguinte: dor de cabeça é necessariamente sempre sinusite? Bom, é uma coisa que a gente recebe muito no consultório. Então, muitos pacientes vão no consultório, põem a mão na cabeça, doutor, minha sinusite está atacada. Acho que toda dor de cabeça é sinusite, ou a maior parte da dor de cabeça é sinusite. Isso não necessariamente é verdade, e na maioria das vezes não é causado pela sinusite. Então, ou assim, dor na face, estou com sinusite? Também não necessariamente é sinusite. Então, o que é sinusite? A sinusite é uma inflamação dos seios da face, que ela geralmente vem precedida do quê? Que vem antes disso vem o quê? Uma gripe, um quadro alérgico, alguma inflamação da parte nasal interna do nariz, tá? Que vai, lá dentro tem o seio da face que vai obstruir a drenagem desse seio, tá? Vai acumular secreção, vai dar dor na face, vai começar a drenar secreção amarelada, então ela sempre vem acompanhada de tosse, secreção amarelada, muitas vezes pode vir com mau hálito, febre, mas ela não vem de repente, hoje eu tô normal, daqui a pouco já tô com dor de cabeça. Essa dor de cabeça muitas vezes pode ser enxaqueca, cefaleia crônica, entre outras coisas. Glaucoma. É porque a enxaqueca tem tratamento, às vezes tem paciente que trata de enxaqueca, trata de sinusite e a cefaleia, a dor de cabeça não passa, e daí por último descobriu que tinha glaucoma. Sim. Né? Então também é importante a gente fazer essa triagem aqui no otorrino, ver se é sinusite, não é, ver com o neuro, tipo de enxaqueca que está tratando ou não resolveu, um oftalmo para ver se tem a pressão dentro do olho normal ou alterada, porque existe também um glaucoma da pressão normal, para enganar todo mundo no final das contas, e às vezes um tratamento disso daí também tira a dor de cabeça. É importante todo mundo falar, né? Saber multidisciplinar, né? Um tratamento multidisciplinar. E tá, sinusite. E eu queria falar um pouquinho da rinite também, da rinite alérgica, né? O tratamento da rinite alérgica, o ambiente que a gente vive, se a poluição ajuda ou não a ter mais esses casos, se a vacinação da gripe ajuda nisso daí ou não. Fala um pouquinho. Bom, a rinite alérgica é um processo alérgico, como o nome já fala, tá? Então, cada pessoa pode ter uma reação individual a certos alérgenos. O que é alérgeno? Alérgeno é algum componente que vai fazer você ter uma reação, como pó, poeira, pelo de animais, mofo, diesel, casca de barata. A barata ela solta ácaro também, então eles têm uma certa substância na carapaça da barata que pode soltar e pode dar. Então existem muitas causas. Como controlar a rinite? Rinite tem cura? Muitas vezes o paciente quer saber se tem cura. A rinite é um processo alérgico, enquanto você estiver respirando aquilo que está te fazendo mal, você vai ter reação alérgica. O que a pessoa tem que fazer é cuidar do ambiente. Muitas vezes a pessoa vive em cidades úmidas, por exemplo, Mogi das Cruzes, ela fica rodeada por serra e tem as represas que abastecem a cidade de umidade. É uma cidade propícia a pessoa ter rinite. Muitos pacientes vêm de outras cidades que não tem nada, chegam em Mogi, começam a ter rinite e alergias, isso pode predispor a sinusite. E muitas pessoas vão embora, vão para trabalho para o Nordeste e ficam bem. Então, às vezes, o ambiente faz toda a diferença. Tem paciente que volta e fala, não, eu tenho moginite. Tem o Suzanite, que né, toda vez que eu fico pra cá eu fico ruim. E o ambiente atrapalha muito. Mofo também nas casas, às vezes um cômodo tá com mofo, a casa inteira vai contaminar, porque o esporo do fungo vai ficar no ar. Então tem que tomar muito cuidado. E a parte da vacinação é importantíssimo, porque tá tendo muita, na verdade não é informação nos grupos de WhatsApp que eles falam, tá tendo desinformação. Desinformação, é sério. Na minha opinião, é um assunto de polícia. Então, assim, muita gente fala que a vacina tem isso, tem aquilo, é problema político, é problema não sei o quê, aí tem 1001 teoria da conspiração.
Mas assim, a vacina da gripe vai prevenir muitas infecções de vias aéreas superiores, vai melhorar muitos quadros de sinusite, porque se a pessoa começa a ter muita infecção de via aérea superior, vai piorar muito a sinusite. Tomando a vacina, vai prevenir isso, vai prevenir pneumonia. E muitas pessoas falam assim, doutor, tomei a vacina e fiquei gripado. Vai ficar gripado, mas vai evitar a forma grave. A forma grave que pode matar. E é isso que a gente tem que alertar. Então, a pessoa pode até ficar gripada, mas ela vai evitar que tenha a forma grave. Então, se ela chegar a ter uma forma grave, ela corre menos risco de morrer, no caso. E falando em morte, é bom lembrar, e até é importante todos saberem, o número de crianças que morreram nesses últimos censos é 3 vezes maior do que os anteriores por falta da vacinação, não é? E a vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde das cidades e está sobrando para essa faixa etária, que é tão importante. Então, isso aqui é importante divulgar, não é? Até uma informação de saúde pública, não é? E normalmente, aí uma crítica, e normalmente essas mães que não levam os filhos para serem vacinados foram vacinadas pelas mães delas, pelos avós dessas crianças. Então, assim, como eles perceberam que não tiveram grandes problemas, porque foram vacinadas, não estão achando tão importante a vacina das crianças. É muito importante jogar a luz sobre isso, educação, informação, que a vacina, a gente repete, todo médico fala isso, é a coisa mais tecnológica e importante inventada pela ciência e pela medicina para prevenir uma doença ou o agravo dela, que é a medicina preventiva, não a medicina curativa. Então é muito importante a gente sempre ressaltar, sempre lembrar a importância de fazer a vacinação. Há 2, 3 anos atrás, a gente pegou um surto que morreu várias pessoas, clínica particular e pública lotada. Então não precisa chegar até esse ponto para poder ir vacinar. Então eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Carolina Zendron. Uma mulher que fez cesariana sempre vai ser cesariana? Não necessariamente. Explica pra gente. Tá? Então, assim, existe sim o parto normal pós-cesariana, existe até uma sigla para isso, né? Então, na verdade, o que acontece? Uma vez que é feita uma incisão no útero, em que o útero é cortado na cesariana, o risco, né, de ter um trabalho de parto é de ter uma rotura uterina, né, do útero romper naquele local onde foi feito o corte. Então, a mulher que quer ter um parto normal pós a cesariana, ela pode ter, mas ela tem que entrar em trabalho de parto espontaneamente, né? Ou seja, o parto não pode ser induzido, né? Então tem que ser um trabalho de parto mais natural mesmo, né? Porque quando a gente coloca medicações, né, para aumentar as contrações, então isso aumenta o risco do útero romper. Então, mas se ela entrar em trabalho de parto espontaneamente e evoluir naturalmente, né, para o período expulsivo, né, para o nascimento do bebê, e aí não tem problema nenhum, né? Existia, né, antigamente, né, que uma das indicações absolutas de cesariana seriam 2 cesarianas prévias, né? Mas isso hoje até isso já caiu por terra, então não é uma indicação absoluta. E a incisão no útero era outra antigamente? Sim, também, se né? fazia incisão de pé, agora a gente faz a incisão. Tudo aprender, a medicina evolui, sim, a ciência evolui pra gente poder, né? Sim. Então mas é possível sim ter um parto normal após uma cesariana. A Clínica Guiomon Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista. Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, nossa fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você.
Todos os recursos possíveis e o que tem de melhor no mercado você encontra no Instituto de Fonoaudiologia. Também temos diversos tipos de tratamento de fala ou qualquer problema fonoaudiólogo para adultos e crianças. Instituto de Fonoaudiologia, venda e manutenção de aparelhos auditivos. Acesse agora institutodefonoaudiologia.com.br. Clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. E aí, pessoal, ficaram curiosos? Então vamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Bizarria, falar mais sobre mitos e verdades. A pergunta era o seguinte: beber água no copo alheio passa tuberculose? Beijar na boca passa tuberculose? Responde essa pra gente, doutor. Então, na realidade, como a gente falou, a tuberculose transmite pelo ar. Então, você vai beijar a pessoa, antes de você vai falar com ela, você vai estar em contato. Então, a chance de você ter contato com a bactéria é grande. Agora, beber no mesmo copo, comer, usar os pratos, desde que foi lavado, não tem problema algum, isso não transmite a doença. Então, não precisa separar os talheres, separar os copos do indivíduo que está em tratamento de tuberculose, porque isso só aumenta a carga de discriminação. E o que a gente quer justamente com essas conversas é diminuir o preconceito, né? Muito importante o que ele está falando agora, porque a gente, você vê, o que o conhecimento faz, né? Por isso que é importante a gente estar aqui falando com você, não é? Diminuir, descriminalizar a doença é importantíssimo, e a gente só consegue isso com informação. Informação científica de um profissional competente, que estudou medicina, que fez sua especialização em pneumologia, que trata a tuberculose e que está aqui hoje para poder falar contigo, para poder passar a informação correta, que hoje em dia a gente precisa mais do que nunca ter a informação correta. Então, obrigado pelas explanações. Importante a gente ter todas essas falas sobre a tuberculose, né? E a transmissão, então, a gente pode dizer que o mais importante é a gente ter conhecimento. Não precisa ter essa discriminação, porque a gente já tem casos de até umas coisas doidas, né? Que fazem por aí. Eu estava me contando antes aqui, queimar colchão, trocar lençol toda hora, não é? Tem outras coisas? Na realidade, é só manter os hábitos de higiene, né, comuns para todos, né? Manter limpo, a casa bem arejada, porque uma das coisas que é bem interessante na tuberculose é que o bacilo ele é álcool ácido resistente. Ou seja, não adianta você ficar passando cloro todo momento, passando álcool sobre as coisas, que isso não vai eliminar a bactéria. O que elimina a bactéria é luz solar, é agente físico. Então tem que abrir a casa, deixar bem ventilada, bem arejada. Tem até um provérbio egípcio que fala: casa onde o sol entra, médico não entra. Então isso vale muito para a tuberculose. Então as pessoas têm que gravar isso. E eu quero salientar mais uma vez, junto com esse programa que é Tosse há mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Procure principalmente para quê? Se a sua tosse for tosse secretiva, né, vai produzir o catarro ou escarro que a gente fala, você colhe esse material é levado ao laboratório, é examinado, se encontrou a bactéria, o diagnóstico está feito. Isso é importante, falar sobre o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, para finalizar até assim o nosso programa, falar sobre o diagnóstico, a importância de fazer o diagnóstico, quais são os tipos de diagnóstico, e quais são os testes que a gente pode fazer? Então o principal e mais difundido é o exame do escarro, né, que é a pesquisa do bacilo no escarro. E tem um teste novo chamado teste rápido molecular para tuberculose,
que ele vai detectar no mesmo escarro, nessa amostra, ele detecta partículas de DNA da bactéria e aí ele ainda indica se essa bactéria ela é resistente a um dos principais medicamentos, que é a rifampicina. Isso acelera muito o diagnóstico. Tem estudos que mostram para nós, saiu um estudo recente de um pessoal da Bahia, que é um hospital de referência, em que aumentou em até 30% o rendimento diagnóstico nos casos que teve o teste rápido molecular. Então, às vezes, a baciloscopia de escarro é negativa, né? A pesquisa direta é negativa, e o teste rápido veio positivo. Isso ajudou muito. E outra coisa que ajudou foi na hora de você prescrever o remédio, porque não basta saber o que eu tenho, porque a gente tem hoje, uma das grandes preocupações de saúde pública é saber se essa bactéria ela é sensível aos remédios ou ela é resistente aos medicamentos. Porque se estima que vai ter uma nova epidemia da tuberculose, só que daí de uma tuberculose chamada droga resistente ou multidroga resistente. E aí sim vai se tornar um grande problema e um grave problema de saúde pública. Fazendo o diagnóstico precoce, tratando precocemente esses indivíduos que são sensíveis a esses remédios, a gente está impedindo a transmissão da doença e a gente vai aumentar as chances de cura e evitar o surgimento dessa tuberculose multidroga resistente. O Brasil ainda é um dos países com uma carga baixa de tuberculose multidroga resistente entre os países com alto índice de tuberculose. Então a gente tem insistido muito em diagnosticar precoce, tratar corretamente e acompanhar esses indivíduos nas unidades de saúde, né? Seja até através da tomada diária do remédio, a gente chama de tratamento supervisionado. Então acho que era essa a mensagem, assim, e tem muita coisa, quando a gente fala de tuberculose, né, a gente acaba se empolgando, né? Filhos de obeso serão obesos? Ó, mitos e verdades para médico nunca tem o sim ou não, hein, pessoal? Eu estava falando com eles antes aqui, tudo depende. Isso. Então, momento. Então, como a gente já conceituou, são vários fatores que podem levar a pessoa a desenvolver a obesidade. Por ser multifatorial, é difícil você caracterizar um problema e dizer que ele vai ser. Mas, estatisticamente, a gente sabe que filho de pai e mãe obesos, ele tem uma chance de 80% de ser obeso. Se só um deles for obeso, ou a mãe ou o pai, essa chance diminui para 50%. Desculpa, para 40%. E se nenhum deles for obeso, ele tem 20%. Né? Entendeu? Então, mesmo assim, aí vai depender dos fatores que a gente já comentou aí, comportamental. Se você pegar duas pessoas, gêmeos, um vive numa cidade, por exemplo, comendo... Uma cidade mais natural até, né? Um vive num lugar extremamente sitiante, comendo muito natural. O outro vive num outro lugar, em que ele come fast food, come tudo por aí, tudo que é fácil. Você vai ver que a chance... Eles vão, quando se encontrar, eles estão bem diferentes. Um está obeso, o outro não está. Aí vai pelo comportamento, pela comida e por tudo. Isso é o ambiente. Eu até comentava que nos anos 50, se a gente tirar uma foto, vamos dizer, de Copacabana, e olhar aquela foto, acho que eu comentei isso com você também. Se a gente olhar a foto de Copacabana dos anos 50, aquela branca e preto, a gente vai ver o pessoal de chapéuzinho, todo mundo no peso adequado. Se você for hoje lá tirar a mesma foto, você vai ver todos os gordinhos correndo lá em Copacabana e tudo, mas mudou. Então, a alimentação, isso de refinar as coisas, entendeu? E tirar a fibra do alimento e usar tanto açúcar, igual se usa hoje, e também o refinado, é o que veio aí, falar a verdade, foi um a gente tem que aproveitar para a obesidade de hoje. Isso, aproveitar para passar essa informação, porque essa informação é importante. O ser humano não mudou muito no último século, mas a indústria sim. A industrialização de tudo, o modo de viver hoje em dia, ele atrapalha um pouquinho a gente ter a saúde que queremos. Que a gente está aqui sempre falando, esse programa serve para transformar a saúde que temos para a saúde que queremos. Isso daí é muito importante a gente saber. E sabendo desse assunto, sabendo desse fato da industrialização, a gente tem também consciência de querer dar um passinho atrás. Começar a fazer uma comida mais saudável, não cair muito na propaganda do fast food e trazer um pouquinho mais para a gente viver melhor. A Clínica Guiomon Oftalmologia é especializada em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Você merece enxergar melhor e viver o lado bom da vida. Procure sempre um médico oftalmologista.
Com filiais em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, Nossa Fórmula oferece há 25 anos o que há de melhor em farmácia de manipulação. Nossa Fórmula, confiança se conquista com qualidade. Já pensou em renovar a aparência? Aqui na Suzambela, você pode mudar o seu rosto com preenchimento facial, tratamento estético que possibilita a modelagem do seu rosto sem procedimento cirúrgico. Deixe a Suzambela cuidar de você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Então agora chama a mamãe, chama a vovó para a gente saber algumas coisas aqui do nosso fonoaudiólogo de hoje, que é o seguinte: o ouvido, ele precisa ser limpo todo dia? Não, doutor, na verdade não. O ouvido, ele tem um processo autolimpante. Então, a cera, o que todo mundo pensa que é sujeira, é uma proteção do ouvido. Então, vamos limpar o ouvido? Não, vou deixar tudo sujo? Não. Limpa até onde o dedo alcança. Tem pessoas que gostam de pegar aquelas hastes flexíveis e ficar lá cutucando o ouvido, mas isso não é legal, porque o ouvido produz a cera como uma proteção. O ouvido não tem olho, a gente pisca, é uma proteção do ouvido, né? Então o ouvido não tem, ele é totalmente aberto, então o ouvido produz essa cera como proteção. Proteção. A haste serve então para limpar aqui o pavilhão auricular, não é para introduzir lá no ouvido. Não é para introduzir. Então quando a pessoa fica tentando remover a cera do ouvido, ela está tirando a proteção do ouvido. Então a pele do ouvido tem uma oleosidade onde ela vai empurrar para fora e aí a pessoa vai limpando por fora e vai removendo. Qualquer corpo estranho, qualquer coisinha que a criança talvez coloque no ouvido, pararia ali, né? Na cera, né? Exatamente. Isso. Agora, se a pessoa remove, então vai deixar o ouvido totalmente exposto. Aí começa a dar coceira, aí você fala, nossa, meu ouvido coça muito, mas é porque está removendo muito a cera. Na verdade, quando a limpeza do ouvido é feita quando? Quando a pessoa está se sentindo incomodada. Então, olha, eu estou muito incomodada, eu sinto que meu ouvido está entupido, encheu de água, aí procura o otorrino, aí ele vai ter as técnicas, os procedimentos certos para poder fazer a limpeza do ouvido, exatamente, uma lavagem, né? É o ideal. A gente tem outros processos também, mas o mais comum é a lavagem. Agora é muito importante porque tem muita gente que tenta fazer esse processo em casa, na farmácia, com o vizinho, isso é uma técnica médica, porque atrás da cera ninguém sabe o que tem. Então precisa ser uma coisa feita com cuidado. Não é qualquer pessoa que lava o ouvido. Eu conheço muita gente que lava o ouvido em casa e não pode, porque é um procedimento médico. Você não sabe como é que tá lá, né? Não sabe o que tem atrás do ouvido. O médico vai observar se está tudo em ordem. Exatamente. Porque dentro do ouvido nós temos a membrana timpânica. Então, mexeu com a membrana timpânica, eu falo, arrumou uma dor de cabeça pro resto da vida. Isso. Então, vamos tomar cuidado com o ouvido, porque as pessoas se preocupam muito com os olhos, tudo bem que é um órgão muito importante, mas introduz qualquer coisa no ouvido. Eu vejo pessoa coçar o ouvido com tampa de caneta, com grampo, com clips, com chave de carro, então anda na rua, você acha alguém coçando o ouvido com chave de carro. As pessoas parecem que não dão muita importância. E quem vive com problema é que dá importância. Se tem muita coceira, se está com um problema no ouvido, na orelha, muita secreção, procura um profissional da área. Essa é a dica do programa.
tem uma pergunta para o doutor aqui. Fazer ultrassonografia em excesso faz mal? Mito. Assim, hoje o ultrassom é um exame extremamente seguro, tá? Não emite nada em radiação, muito bem como o próprio nome faz. É ultrassom, então através da frequência que o aparelho emite, ele desenha a imagem. Então é só baseado ao som. Isso. Né? Então assim, pode-se fazer, tem gestante que até gosta, né? Isso, pode-se fazer quantos ultrassons quiserem que não faz mal na gestação nenhuma. Pegando esse gancho assim, uma coisa que o pessoal também tem muito medo. O ultrassom inicial da gestante, o ultrassom transvaginal faz mal para o nenê? É mito também. É um ultrassom, muito pelo contrário, é um ultrassom muito importante. Porque quanto mais cedo você faz a datação daquele bebê, mais precoce você faz o ultrassom, é mais confiável a data. Porque quando o neném vai crescendo, vai tendo uns desvios, né? Em termos de tempo. Sim. Então, o neném muito precoce, você mede lá um bebezinho, um embriãozinho pequenininho e você consegue ter um erro de 2 e 3 dias hoje. Então, assim, o ultrassom não faz mal e quanto mais precoce, mais importante você quer. A frequência do ultrassom que é a chave do negócio, né? Porque a mulherada acha que faz ultrassom para gordura localizada, né? É uma outra frequência, é uma outra coisa, não tem nada a ver. É também a física do ultrassom, né? Para agitar a molécula, não tem nada a ver. A ultrassom para o diagnóstico na especialidade não afeta em nada. Mas é importante, tudo em excesso não é bom, né? Mas a gente tem que lembrar, algumas coisas, sim, a gente tem que ter o excesso. Então, se você precisa fazer esse exame e o seu médico fala, olha, você precisa vir aqui quinzenalmente para a gente ver como é que tá, não tem problema nenhum. É diferentemente, por exemplo, de você querer fazer um raio-x toda hora. Faz mal. O próprio médico vai falar, não pode. Então a gente tem que sempre estar sabendo disso. Inclusive tem algumas patologias dentro da medicina fetal que eu tenho que fazer ultrassom diário. Né? Um ultrassom com Doppler ele tem que ser diário para o controle da função placentária. Então, assim, é totalmente inofensivo mesmo. Então pode ficar segura a mamãe aí que precisa fazer um ultrassom todo dia ou alguém que precisa fazer um ultrassom todo dia. Ressonância magnética também não tem nada muito assim. Também. E o raio-x, tomografia que não. Daí tem que ter uma indicação, tem que saber a dose de radiação que vai ter. Então é muito importante. Por isso que é importante, como a gente fala sempre aqui, a gente trabalhar com a ciência. A ciência que está dizendo isso pra gente. A ciência que diz pode fazer, não pode fazer, vai dar errado. A chance de dar errado aqui é maior, a chance de dar errado ali é menor. E a gente vai sempre tentando fazer o que é melhor para quem? Para vocês, para os pacientes, para o povo, para a gente ter essa qualidade de vida. Dr. Dino, tratamento à base de chá é eficiente para diabetes? Então, Luiz, falando sobre o tratamento em geral, nós sabemos que, primeira coisa, aquele diabetes tipo 1 que eu citei, deve ser usado somente insulina. Hoje, modernamente, existem muitos tipos de insulina, insulina ultra rápida, insulina plana, enfim, é insulina. O diabetes tipo 2 é aquele gordinho que eu citei, né? Esse é feito à base de comprimidos, né? Hoje existe um número enorme de tipos de elementos químicos diferentes, são bem caros, que resolve bastante aquela resistência da ação da insulina que eu citei. Você não precisa provocar a glândula pâncreas para produzir insulina, e sim remédios que ajudam a diminuir essa resistência à insulina, né? Além da mudança do estilo de vida, que já foi dito, que é 30% da melhora do diabetes é emagrecimento, mudança de estilo de vida, muito exercício, perda de peso, que é o principal. E da parte alimentar, aquilo que nós falamos, que precisa manter um nível de carboidratos, uma contagem de carboidratos perfeitas. Tem um diabético que eu queria citar, o tipo 3 também, que é o gestacional, que usa-se insulina. Modernamente já existem estudos que poderiam usar comprimidos, mas basicamente o gestacional se usa insulina também, né? Então, assim, nosso mitos e verdades, o chá, ele está fora do tratamento, ele entra mais para a parte alimentar. Lembra que o Dr. Dino falou? O cara come uma macarronada com um suco de laranja? Então, se trocar o suco de laranja por um chá sem açúcar, é melhor do que o suco de laranja. Então, talvez entre ali numa alimentação
balanceada o tratamento com chás. Não que ele seja eficiente, melhor do que o comprimido. O comprimido sempre vai ser melhor no diabetes tipo mellitus, né? Perfeito, Luiz. Nunca larguem os comprimidos ou tratamento para usar no chá, né? Nos livros de medicina, os nossos estudos nunca citam o tratamento principal com chá. Pode usar o chá disso, daquilo, desde que não sejam chá tóxicos. Se você usar muito chá verde, cuidado, tem muita cafeína e isso estimula o aumento da glicemia. Existem chás tóxicos chineses, o marruan que eles chamam, que é altamente tóxico, hepático, e isso na China tem provocado lesões hepáticas que piora o diabético, porque existe uma correlação hepática com o diabetes também. Então, dentro de mitos, né, cuidado, pessoal, não fique usando aí pata de vaca e pare de tomar comprimidos e outros elementos citados por aí, né? O nosso doutor Google aí fala muita coisa, cuidado.